E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, professor de Legislação Empresarial. Nosso tema de hoje é sobre a responsabilidade das sociedades empresariais, o regime de responsabilidade. Então, dentre os regimes de responsabilidade, temos a sociedade de responsabilidade limitada. Nesse caso de sociedade de responsabilidade limitada, significa que essa sociedade ela tem uma responsabilidade que é limitada no valor do capital social dela. Ou seja, um exemplo aqui, eu tenho o Bolos, Dalila, Roberto e companhia. Seria uma sociedade empresarial que comercializa bolos. Nesse caso, ela tem um capital social integralizado, que foi depositado. Esse capital é de R$10.000. Ou seja, a responsabilidade desses sócios, ela tem correlação com o valor do capital social, que é de R$10.000. Nesse caso aqui, que eu coloquei como exemplo para vocês, eu coloquei a sócia Dalila, sócia administradora, que ela depositou R$6.000, o sócio Roberto, que depositou, ou seja, integralizou o capital social de R$2.000, e o sócio Júlio, que ele não é um sócio administrador, mas ele fez a integralização do capital social no valor de R$2.000. Totalizando tudo, deu R$10.000 de capital social dentro dessa sociedade empresarial. Então, observa que nesse tipo de sociedade empresarial, eu posso ter vários sócios administradores, caso eu queira, ou eu posso ter apenas um sócio administrador, não tem importância. Nesse tipo de sociedade empresarial, é muito importante também que tenha digamos que a denominação ou a firma. Nesse caso aqui, eu tenho a denominação, que seria Dalila, Roberto, Bolos. Então, eu carrego, nessa sequência de nomes, eu carrego que também tem a ver com bolos. Então, eu não só coloco a firma dos sócios, como a Dalila e o Roberto, mas eu também coloco o ramo de atividade, que é bolos. Nesse caso, nota que no final desse nome empresarial, eu tenho LTDA. Esse LTDA significa que é um tipo de sociedade empresarial, é uma sociedade de responsabilidade limitada. Por isso que é esse LTDA no final, ok? Já a sociedade de responsabilidade ilimitada, esse tipo de sociedade de responsabilidade ilimitada significa que eu não tenho um valor específico desse meu capital social. Esse valor é ilimitado. Nesse caso, a minha responsabilidade é ilimitada. Então, se eu tiver uma dívida muito alta, o meu patrimônio ele vai ser posto à venda. Então, por exemplo, nesse tipo de sociedade de responsabilidade ilimitada, significa que não tem o limite de responsabilidade dos sócios. Se de repente eu fizer uma dívida de milhões e eu não conseguir pagar essa dívida de milhões com o capital social integralizado da empresa, da sociedade empresarial, nesse caso eu respondo com os meus próprios bens. Ou seja, se de repente eu tiver um carro, uma casa, eu vou ter que colocar esses bens à venda por conta da dívida da sociedade empresarial. Por isso que o nome é sociedade ilimitada. Outro tipo também de sociedade empresarial, de responsabilidade da sociedade empresarial, seria a sociedade em comandita simples. Na sociedade em comandita simples, existe um sócio, que é chamado sócio comanditado, que é aquele que vai, digamos que, dar o comando dessa sociedade empresarial, é o que vai gerenciar, vai ser o que vai administrar essa sociedade empresarial. Já o sócio comanditário, ele vai ser aquele que não realiza atos de administração, de gestão empresarial.
Então, o sócio comanditado, ele vai realizar a gestão dessa sociedade empresarial e o sócio comanditário vai ser aquele que não vai executar nenhum ato de gestão dessa sociedade empresarial. Ok? A sociedade anônima ou companhia é um tipo de sociedade empresarial que é uma sociedade, digamos que muito mais detalhada. É um tipo de sociedade empresarial que muitas vezes o valor do capital social dela é muito mais alto. É muito mais alto do que de uma sociedade limitada. Por exemplo, uma sociedade limitada não tem um valor fixo de capital social. Eu posso integralizar, de repente, R$10 de capital social, caso eu queira. Já na sociedade anônima, geralmente os valores são bem mais altos. Não existe um limite na lei, mas geralmente assim a prática do dia a dia são com valores maiores. Por quê? Porque é um tipo de sociedade que ela tem um quadro societário muito grande. Então, esse quadro societário, que são, digamos, os sócios que pertencem a essa sociedade empresarial, esses sócios, eles são, digamos que vários. Então, existem vários diretores, existem vários conselheiros, administradores. Existem sociedades empresariais desse formato, que é uma sociedade anônima. Existem sociedades anônimas que têm 60, 65 sócios, administradores. Então, vocês percebem que é uma sociedade empresarial que ela vai ter aí um conselho também, um conselho de administração, vai ter várias reuniões, vai ter várias comissões. É um tipo de sociedade empresarial também que, por sua própria natureza, vai exigir uma escrituração mais complexa. Então, muito provável que ela vai precisar de vários contadores para ajudá-la. A sociedade anônima, que é esse tipo de sociedade empresarial que eu falei para vocês, que é um tipo de sociedade empresarial um pouco mais detalhada, nesse tipo de sociedade, primeiramente eu não tenho um contrato social. Nessa sociedade anônima não existe o tal do contrato social, mas sim vai existir o estatuto dessa sociedade empresarial. Então, notem aqui que ela tem um estatuto social e não um contrato social. É diferente o estatuto do contrato. E o contrato vai obedecer a algumas cláusulas que eu, sócio, e os outros sócios vamos decidir, digamos, que as melhores cláusulas para essa organização. Já um estatuto social, não. O estatuto social significa que é uma norma propriamente dita. Então, é uma sociedade empresarial que ela não é regida por um contrato. Ela é regida por um estatuto. Um estatuto, eu posso dizer que seria uma norma específica. Esse tipo societário, ela pode ter o capital fechado ou capital aberto. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar de investir na bolsa de valores. Quando eu falo em investimento na bolsa de valores, eu estou falando de uma sociedade anônima. E é uma sociedade anônima que ela colocou à venda, ela deixou em aberto o seu capital social. Ela abriu o capital social para os investidores externos. Já um capital fechado significa que somente os sócios, somente quem pertence àquela sociedade empresarial, somente eles podem investir, fazer investimento de valores dentro daquela sociedade empresarial. Observem que muitas dessas grandes empresas, por exemplo, a própria Petrobras, ela adota esse regime, que é o regime de sociedade anônima. Só que a Petrobras, vocês vão ver mais para frente, que é uma empresa de economia mista, do qual boa parte do capital social dela
Quem investe é a administração pública, quem investe é o governo, ok? A sociedade em comandita por ações é uma sociedade que falamos que é um tipo de sociedade híbrida, do qual ela tem um pouco de mistura da sociedade anônima com a sociedade em comandita. Então, digamos que é uma mistura de uma sociedade com a outra. Pessoal, encerro por aqui. Eu quero que vocês façam a seguinte observação. Existem diversos regimes societários, do qual eu vou escolher qual é o melhor que vai se enquadrar com a minha sociedade empresarial, qual é o melhor modelo que os meus sócios vão, digamos, que os sócios eles gostem, ou então que os sócios eles acham mais apropriados. Também o regime varia também com a natureza da sociedade empresarial, com os valores do capital social. Então, vai muito, digamos que, a critério do administrador, do gestor, dos sócios. Os sócios vão escolher qual é o regime mais adequado para se escolher. Geralmente, a maioria das sociedades empresariais, elas adotam o regime de sociedade limitada, porque digamos que vai limitar a responsabilidade social dessa sociedade. Então, a maioria vão adotar esse modelo, adotar o modelo de sociedade limitada. Atualmente também o pessoal está aderindo muito à sociedade unipessoal, que é a sociedade com uma única pessoa, com um único sócio. Então, obrigado novamente e espero revê-los novamente. Curtam a minha página, se inscrevam no meu canal. Agradeço.